Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre que oramos, louvamos ou adoramos ao Senhor, nosso coração se enche de alegria. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa relação com Deus, ela começa através da oração. Quando nós começamos a questionar ao Senhor tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, ou muitas vezes começamos simplesmente a pedir. Tudo nós queremos do nosso jeito, e quando Deus parece não nos atender, nós precisamos buscar outras pessoas que têm mais fé que nós, e de repente, através da oração dessas pessoas, eu consiga aquilo que eu quero. Mas na verdade, o que será que é o mais importante? É a cura do corpo? É eu conseguir o emprego? É o trabalho? Seja lá o que for, ou é a relação que nós temos com Deus? Será que se você estivesse dentro de um barco que estivesse afundando, será que fazia diferença qualquer coisa que você pudesse conseguir ali dentro? Ainda que você conseguisse um salva-vidas, ainda que você conseguisse alguma coisa, dado tempo depois, a sua vida ela já não teria mais nada. Porque quem iria te socorrer? O que você iria fazer com aquelas coisas? Ainda que você tivesse achado uma mala cheia de dinheiro, o que ia adiantar ela? E às vezes a gente não entende que esse barco é a nossa vida. E cada ano que passa, um pouco mais de água entra para dentro desse barco. E a única esperança que nós temos é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos resgatar. E a salvação é justamente isso. Não deixar que nós morrêssemos afogados. Então o Senhor, Ele preparou um reino para nós. Ele preparou um lugar todo especial, que diferente dessa vida, que tem ranger de dentes, que tem dor, que tem sofrimento, que tem questionamento, lá não vai ter nada dessas coisas. Mas justamente essas coisas, que parece que são as piores coisas que existem nessa vida, são as coisas que nos permitem conversar com Deus. São as coisas que param e falam assim, poxa, alguma coisa está acontecendo aqui, mas eu não sei o que, eu não consigo entender, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais o que questionar, o que falar, eu estou entregue. E aí o Senhor vem, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, e enche o nosso coração de alegria, e enche o nosso coração de esperança. Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ponto 1. Por sua confiança nele. Todas as vezes que nós oramos, se eu não confio que Deus pode me ajudar, que Deus está me ouvindo, se eu continuo questionando, duvidando e não aceitando. Você quer o segredo para começar qualquer conversão? Para de questionar. Começa a aceitar. A aceitação. Poxa, mas eu não... Independente do que aconteceu, uma coisa é fato. Já aconteceu. Explicar as coisas não fazem que as coisas deixem de existir. Então não adianta você ficar questionando. Poxa, mas para todo mundo foi assim e para mim foi diferente. Todas as vezes que algo, teoricamente, foge de um padrão, é Deus que está ali dizendo, olha, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Se alguém pode mudar a tua história, sou eu. E assim, nós começamos a criar uma relação de confiança com Deus. E durante a nossa vida inteira, nós vivemos longe do Senhor, buscando outras pessoas, buscando prazer, buscando entretenimento, buscando coisas para nos distrair, para não perceber dentro de nós o vazio e a solidão que existe. Outro dia eu estava
pensando em uma coisa e eu achei sensacional. Antigamente, o que era comum se você visitasse um lugar? Você encontrar uma pessoa e falar, viu, você poderia tirar uma foto para mim? E você sair na foto. A solidão se tornou tamanha nos dias de hoje, que nem a pessoa para tirar a foto da outra existe. A maior parte das pessoas, elas sozinhas estão tirando foto de si mesmas. Para registrar, para documentar, para dizer, olha, não tem ninguém perto de mim. Deus, ele está gritando, querendo trazer um entendimento para você sobre essas coisas, mas nós temos normalizado todas as coisas. Quando a gente não questiona, quando a gente simplesmente não para pensar, e eu tenho certeza que você não parou para pensar nisso. Sabe uma outra coisa que a gente normalizou e não parou para pensar? Normalmente, se uma pessoa ela vai ter relação sexual com outra pessoa, ela precisa colocar um plastiquinho, né? Se essas pessoas elas não se conhecerem, não tiverem um relacionamento, alguma coisa assim, sabe por quê? Para que elas não se contaminem, para que não tenha perigo de pegar doença, para que não tenha perigo de engravidar. Então, assim, o ser humano ele está tão sozinho e tão impuro que nós criamos mecanismos para que isso possa não ser percebido muitas vezes. Mas quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ter uma relação duradoura com o Senhor, e o que é uma relação duradoura? É todos os dias. Todos os dias. Nós começamos a fazer como se fosse um passo a passo. Primeiro eu começo ouvindo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus parece que ela corta no íntimo, ela desce profundamente. O Senhor ele revela coisas que somente você sabia. E aí você começa a ter entendimento. Quando eu entendo, eu aceito. E quando eu começo a aceitar, é como se eu olhasse para a vontade de Deus e dissesse, olha, realmente, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nesse instante o nosso coração ele se enche de alegria e de paz. E aí eu não sinto mais necessidade de certas coisas que eu tinha, de se vitimizar, de ficar reclamando, de ficar desabafando. Por quê? Porque a minha conversa ela começa a ser algo melhor. Porque quando eu converso com o Espírito Santo, ele resolve o meu problema na hora. Quando eu converso com pessoas, eu pego opiniões, mas nem sempre eu tenho estrutura emocional para fazer. Cada pessoa tem uma capacidade diferente. Cada pessoa, elas são boas em coisas diferentes. Então, de repente, uma coisa que eu tenho facilidade, você tem mais dificuldade. E uma coisa que você faz muito melhor que eu não consigo fazer. Então, conselhos nem sempre eles servem, mas uma coisa é fato. Quando Deus diz algo para nós e se revela, Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele diz. Então Ele não simplesmente aconselha, mas Ele também capacita. E quando essa esperança, quando esse Espírito e quando essa paz está em nós, ela é tamanha que ela começa a transbordar. Sabe, você não cabe dentro de si mesmo. E aí você começa a falar, poxa, essa música aqui não. Essa música aqui eu lembro de quando eu saía e, sei lá, e ficava fazendo... essa música aqui era a música que eu usava droguinha. Essa música aqui é música do amor, né? Essa daqui não é... essa música aqui me lembra de... Cara, você só tem um passado cheio de coisas que te escravizava. Por isso que o louvor, ele é maravilhoso. Porque nós nos conectamos. É a música que a gente vai tocar, que aquele barco, ele tá afundando, e nós estamos ali louvando e adorando e não estamos desesperados. Volta no exemplo do barco. Se imagina dentro de um lugar onde todas as pessoas sabem que elas vão perecer. E você tá ali firme e forte, dando palavra, dando entendimento e dando tudo. Eu não preciso ver Jesus para saber que Jesus vai fazer alguma coisa, porque eu já sinto Jesus. Esse é o ponto, você está sentindo. Se você fechasse os seus olhos, de repente eu colocasse uma pessoa na sua frente, talvez você não pudesse a ver, mas se essa pessoa ela pegasse na sua mão, você poderia senti-la, e eu perguntasse, existe alguém na sua frente? Você ia dizer sim. E eu te questiono, mas seus olhos estão fechados? Você não pode ver essa pessoa. Você ia me responder, mas eu posso senti-la. Esses são os nossos sentimentos. Por isso que Deus se fez amor, para que você pudesse senti-lo
mesmo sem vê-lo. Faz sentido para você essas coisas? E o Espírito Santo, diferente de qualquer outra pessoa, ele tem poder. Quando o Espírito Santo vem ao nosso encontro, ele dá características que nós não temos. O Espírito Santo é o calmante, o Espírito Santo é a alegria, é a paz, o Espírito Santo é o autocontrole. Às vezes a gente promete coisas, às vezes a gente quer coisas, mas se nós a recebêssemos, talvez nós não conseguíssemos controlar. Então os nossos pensamentos e as nossas intenções, elas são muito importantes. Então tem coisas que deixam de acontecer não porque elas não vão, mas porque nós temos que ter o espírito correto, o entendimento correto, para que essas coisas não venham a nos escravizar ou nos prejudicar. Deus jamais daria um conselho, entre aspas, Deus jamais abriria uma porta, entre aspas, Deus jamais daria uma oportunidade que viesse a estragar a relação que nós temos com Ele. Então, quanto melhor nós nos relacionamos com Deus, mais nós confiamos no Senhor, mais paz e alegria nós sentimos, menos dependência emocional nós temos, dependência alimentar, dependência de qualquer outra coisa dessa vida. Quando a nossa temperatura ela baixa, quando o nosso espírito ele se acalma, quando nós paramos de ser tentados pelas mesmas coisas. Uma coisa que às vezes também a gente não tem o entendimento, quando a gente começa a se converter, as questões sexuais normalmente elas ficam muito afloradas, porque a gente viveu uma vida inteira buscando essas coisas. E vai chegar um tempo que isso começa a diminuir na nossa vida. E aí parece que vem um questionamento, poxa, mas será que eu vou perder o interesse total sobre isso? Será que eu não vou mais sentir nada disso? Será? E aí a gente se sente inseguro, achando que, sei lá, que vai... Porque a gente a vida inteira desejou isso. Esse sentimento, ele tem que ser sentido nos momentos certos, não o tempo inteiro. Você está num supermercado, aquilo está te atentando. Você está numa academia, aquilo está te atentando. Você está dentro de um metrô, aquilo está te atentando. Você está olhando um celular na internet, aquilo está te atentando. Isso não é normal. O normal é você ter a oportunidade de estar com a pessoa que você ama, de fortalecer alguma coisa diferente desse tipo que eu citei para vocês. Naquele instante existe o desejo. Então tira essa pressão de cima de você, tira essa imaginação. Deus ele não é Deus de imaginação, mas é de poder, de honra, de glória. Jesus ele não está aqui para destruir a nossa vida, ele está aqui para tirar a gente daquele barco. E cada vez que a gente acredita que o barco é o lugar que a gente tem que estar, que eu preciso afundar com ele, que aquilo é importante, porque a vida inteira eu vivi ali, e não vai fazer. As coisas que tiverem que acontecer, elas vão acontecer. Nós tivemos tempo suficiente para amar todas as pessoas, quando nós queremos, porque muitas vezes nós queremos apenas buscar os nossos sonhos, queremos apenas fugir de casa porque nós não suportamos. E quando nós vamos perdendo as pessoas, nós entendemos o valor daquelas pessoas. Mas aí é tarde, entre aspas, porque todos aqueles que Jesus tirou do barco vão se encontrar novamente. E essa é a esperança que nós temos de eternidade. Então a quem fica, cabe buscar o Senhor para poder encontrar essas pessoas diferentes. Mas diferente desse pensamento, não apenas por isso, mas pela paz, pela alegria, pela comunhão e por tudo aquilo. Deus é perfeito. Se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor lá diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que se não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. O que é o dormir? Essa é a pergunta número 1. Do que eles estão falando? Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quanto aos que dormem, são as pessoas que já estão perdendo suas vidas.
Então aquelas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós vimos com os nossos próprios olhos e já não estão mais no meio de nós, essas pessoas elas não estão nem no céu e nem no inferno. Essas pessoas elas estão dormindo. Da mesma forma, você não fecha os teus olhos e de repente 8 horas depois você acorda e aquele tempo que você dormiu parece que você nem viu ele passar. E quantas vezes a gente não deita daquela cochilada quando vê passou 1 hora? Então quando nós dormimos, entre aspas, o tempo ele se torna inexistente. E olha o que a palavra diz. Não é para a gente se entristecer por isso, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Então aquela esperança lá de cima, que Deus dá àqueles que o confiam, que o Espírito Santo produz em nós, ela não permite que eu me entristeça, porque essas pessoas já não estão mais comigo. Eu sei que é difícil. Você pega um dia dos pais, um dia das mães, o aniversário daquela pessoa, você olhar as coisas que eram daquelas pessoas e você simplesmente se questiona, poxa, mas por que aconteceu isso? Mas quando nós oramos e entendemos que isso faz parte do processo, que aquela pessoa ela cumpriu o propósito dela, que ela esteve nesse mundo enquanto ela tinha que estar, teve tempo suficiente para conseguir sair daquele barco. E agora ela está repousando, ela está descansando, para que quando Jesus voltar outra vez a esse mundo, pela segunda vinda de Jesus, todos nós que morremos crendo em Jesus Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. E é sobre isso que nós falamos todos os dias, não apenas dessa vida, mas de querer a salvação, não apenas de querer a salvação, mas de ter uma vida de comunhão com o Senhor, não apenas uma vida de comunhão, mas ajudar outras pessoas a terem essa comunhão também, a terem esse descanso também. Deus ele deixou claro que quando nós não temos esperança, o que vai sobrar? A tristeza. Então talvez você esteja triste, se questionando, e muitas vezes nós estamos comparando que como as coisas vão mudar. Mas eu acho que mais triste ainda do que perder alguém é ver as pessoas brigando pelas coisas que aquela pessoa ela possuía. E no fim se vende tudo como se não fosse nada. Então é uma banalização das coisas que a gente não tem tamanho. Quando a gente coloca um preço na nossa vida e esse preço pode ser pago por dinheiro, cara, a gente vai afundar naquele barco. Simplesmente assim. Porque quando o Senhor ele se torna o centro da nossa vida, os nossos interesses, eles mudam, os nossos sentimentos mudam, o nosso comportamento muda, os nossos pensamentos mudam, a nossa fisionomia muda, a nossa postura, ela muda e tudo muda. Agora, as pessoas que não têm a esperança, elas continuam sempre as mesmas. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Então, se nós confiamos no Senhor para entregar a nossa vida para Ele, nós confiamos que Ele também vai nos ressuscitar e fazer o melhor para nós. E todos nós vamos viver num lugar onde a morte ela foi vencida, onde a morte ela não existe mais. E Jesus disse, eu venci a morte. Eu venci a morte. E é nisso que nós cremos. Todas as vezes que nós louvamos, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós adoramos, todas as vezes que nós sentimos o Espírito Santo, nós fortalecemos a aliança que nós temos com o Senhor. Todas as vezes que você vê um arco-íris no céu, lembra do Senhor, porque essa foi a aliança que Ele fez com Noé. Então esse arco-íris que está aí, que muitas vezes depois da chuva, depois da tempestade, depois da tribulação ele aparece, é para marcar, falar, olha, eu estava cuidando de você, eu estava junto com você nesses momentos difíceis. Se não fosse toda essa dor e todo esse sofrimento, você nunca teria me encontrado, você nunca teria prestado atenção em mim. Se não fosse a tua história difícil, se não fosse você perder tudo, você nunca teria amado como eu te amei, você nunca teria entregado a sua vida como eu entreguei a minha vida por você.
Então todas essas coisas que parece que são um fardo na nossa história, são justamente as coisas que Jesus ele vai vir dizer, olha o poder que eu tenho, eu mudei a tua história, eu mudei a tua vida, eu mudei os teus pensamentos. Nunca tenha medo de entregar a sua vida ao Senhor, não tenha medo dos planos de Deus, ainda que a sua vida ela mude, não tenha medo de renunciar ao pecado e tudo aquilo que você faz e se sente mal, porque vai chegar um tempo que o Senhor vai dar entendimento sobre isso e essas coisas elas vão sair das nossas vidas. Não fica triste. Eu sei que é difícil perder alguém. Nós passamos por uma pandemia onde diversas pessoas que nós não esperávamos simplesmente foram tiradas de nós. Eu sei que tudo parece de improviso ou coisas que nós não gostaríamos. Ninguém gosta, mas faz parte do processo. E se Jesus disse, tenham esperança, não se entristeçam, deixa que eu vou consolar vocês, deixa que eu vou dar uma vida que você nunca teve. Talvez se não fosse isso, você não teria a oportunidade de olhar para outras coisas que não fossem você mesmo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa consolar o seu coração, que você possa ter paz nesse momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, mas que o passado não seja um fardo, onde parece que nós merecemos sempre que as coisas elas sejam assim. As coisas elas precisam se modificar, muitas vezes para se tornar verdadeiras. Então é na transformação, é na renovação da nossa mente, é na nossa conversão, é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós colocamos uma coisa maior na nossa existência, quando nós nos importamos com as outras pessoas ao ponto de entregar o evangelho da salvação a ela. É como se eu dissesse, você não vai afundar nesse barco, porque da mesma forma que o Senhor fez comigo, eu vou ajudar você. E é isso que nós fazemos dia após dia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.